Muito bem, pessoal, bem-vindo a todos. Vamos iniciando mais uma oficina promovida pelo NUPET e hoje ministrada pela. Eu sou suspeito de falar porque ela é minha amiga já há alguns anos, fizemos mestrado junto e hoje eu sou mestre também, com muita ajuda dessa pessoa. Então, vamos iniciando nossa oficina com a doutora Aline Zanin. Doutora Aline Zanin, ela fez graduação em análise de desenvolvimento de sistemas, fez especialização em testes, mestrado em testes, doutorado em testes. Resumindo, o que eu sei de testes eu aprendi com ela. Então, muito obrigado, Aline, pela participação. Ela não aceitou o convite, ela aceitou a convocação. Eu disse, tu vai dar oficina tal dia, tá? Ah, tá, tudo bem. Então, fica meu agradecimento especial. Ela preparou algo legal para vocês. Ontem estávamos conversando, viu? Passou boa parte ontem do tempo se preparando para trazer uma bela oficina para vocês. É isso aí, tudo contigo. Beleza. Perdão. Só não esqueça, pessoal, ao final eu vou lançar o link para vocês preencherem para o certificado, tá? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Também. Vou compartilhar a tela aqui, pessoal. Certinho, visualizando a tela? Sim, apresentação. Beleza. Então tá, pessoal. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a automação de testes para aplicativos Android. Então, o Adalto já me apresentou, eu fico até constrangida com a forma como o Adalto me apresenta, mas é que irmão falando é sempre suspeito, né? Mas, formalmente me apresentando, eu sou graduada pela UPF, uma universidade do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Passo Fundo. Eu sou especialista em qualidade de software pela Unicinos e doutora em ciência da computação pela PUC. Eu tenho uma certificação básica de teste de software, a CTFL, e atualmente eu atuo como analista de testes no Sicredi. A nossa conversa de hoje, então, tem como objetivo fornecer um embasamento para a criação e execução de caso de teste e script automatizado para Android, assim, resumindo. O nosso foco é Android, porque a ferramenta que eu vou utilizar para automação, ela é desenvolvida especialmente para Android, possivelmente até possa ser utilizada para iOS, mas a expertise do momento vai ser focado em Android. Rapidamente, para quem chegou de paraquedas na área de testes, eu trouxe uma definição extremamente científica e extremamente confiável, retirada da Wikipedia, tá? Brincadeira, eu sei que a referência da Wikipedia não é uma referência muito científica, nem confiável, mas é que é uma definição que eu achei legal e clara e simples, assim, para quem chega e tá aí. Afinal, o que é testes, né? O objetivo do teste é analisar o software em relação ao contexto, ao requisito para aquilo que ele deve funcionar. Então, quando tu executa um teste de software, o teu objetivo não é apenas quebrar a aplicação, fazer com que a aplicação pare de funcionar, com que um erro pule na tela. O objetivo principal é validar a qualidade do sistema como um todo para garantir que ele atenda aquilo que ele foi feito. Aí aquela imagem clássica, assim, se colocar ali no Google diferença entre requisito e implementação, vai aparecer aquela imagem clássica do o que o cliente quer, o que o programador entendeu, o que o testador entendeu, né? Aí tem um pneu pendurado numa árvore, tem uma tábua pendurada numa árvore, tem um balanço de verdade.
Então, o objetivo da qualidade de software é estar presente em todos os momentos da operacionalização, do desenvolvimento do sistema, para conseguir ter esse alinhamento entre, tá, o que devia ter sido feito, isso realmente foi feito, e isso foi feito de forma funcional. Então, é aquela história, estamos construindo certo o software e estamos construindo o software certo. Essa frase muda poucas letras, mas muda todo o sentido. Então, a gente testa, visando garantir que o que foi feito está funcionando e que o que foi feito é realmente aquilo que foi solicitado, aquilo que vai atender a necessidade do cliente, tá? É importante frisar rapidamente, assim, quando eu falo no contexto de teste, eu gosto sempre de trazer alguns dos princípios básicos de teste, e um deles fala que testes mostra a presença de defeitos e não a ausência dele. Então, por mais que o nosso objetivo seja garantir que o software está em funcionamento, mesmo depois de uma rodada muito forte de teste, muito bem feita, ainda podem acontecer defeitos, porque é impossível, teste exaustivo é impossível, então sempre podem acontecer fluxos não previstos. Então, o que a gente diz é que o software, o teste de software, ele mostra a presença de defeitos e não a ausência dele. Mas garante, ou pelo menos ajuda a garantir toda uma qualidade de um processo, de uma especificação, para que as coisas saiam conforme devem sair, tá? E aonde é que entra a automação de testes nessa brincadeira, assim? Tá, mas tá comentando que o objetivo do teste não é só pegar bug ali no final, é todo um contexto, mas e a automação? Onde é que entra? A automação, ela tá aí como uma aliada à qualidade de software, então ela não é o único instrumento de qualidade de software, e ela tem que ser usada casada com N outros instrumentos. Tu vai elicitar certos requisitos, tu vai refinar corretamente as demandas, tu vai fazer uma análise de teste detalhada e então tu vai automatizar. A automação, ela te ajuda a não cometer erros humanos e a garantir que, pelo menos, a parte coração do sistema, a parte principal, que a gente chama de teste de sanidade ou teste de fumaça, nunca vai quebrar. Então, se você tiver uma suíte regressiva de testes bem estruturada, ou uma suíte de aceitação bem estruturada, quando você faz uma alteração no sistema, você garante com a automação, sem precisar ir manualmente repetir todos esses fluxos, de que isso vai tá funcionando. Então, automação de testes por conceito da grande Wikipedia é o uso de software para controlar a execução do teste, a comparação dos resultados esperados com resultados reais, configuração das pré-condições e outras funções de controle e relatório de teste. O relatório de teste é outra função bem legal da automação, porque, claro, fazendo o teste humanamente, também existem milhares de formas de tu registrar, executei esse cenário, deu falha, não deu falha nesse cenário, mas com a automação isso é feito automático. Então, eu subi uma nova versão, eu rodo a automação e o meu relatório vai ser gerado automaticamente me dizendo o que está passando e o que não está passando. Sem falar que quando tu faz a automação, tu revisita todos os cenários que tu criou, que tu analisou, né? Definiu, e isso faz com que tu repasse as ideias para conseguir, talvez, ver outros nortes que tu não tinha visto, tá? Então, a automação de testes, ela tem vários benefícios. Ela pode ser feita no início, no meio ou no fim do processo de desenvolvimento, idealmente no início, nem sempre é possível. Da forma como eu vou mostrar hoje, ela tem que ser feita no final, porque eu vou basear o teste num ponto APK, a execução tem que ser feita no final, a criação não necessariamente, tá? Então, falando agora, entrando já um pouco mais na forma prática da automação, tá? A primeira coisa, assim, bem importante é o core da automação. Não importa qual ferramenta de testes que tu vai utilizar para automatizar. Se vai ser Selenium, se vai ser o Appium, se vai ser Cypress, se vai ser... Não importa. Qualquer ferramenta de testes que existir no mercado,
Para Android ou para web, para API é um pouco diferente. Ela sempre vai se basear em localizar um elemento e interagir com ele. Por que a API é diferente? A API não tem um elemento para te clicar, ela tem um retorno, então aí foge um pouquinho desse contexto. Mas mobile e web, onde tu tem campos para interagir, onde tu tem... Até quando tu vê um teste desktop mesmo, tu tem campos para interagir, então, basicamente, a automação tem localizar um interagir com ele e, claro, né, verificar o que acontece com essa interação. É esse o objetivo, tá? Aqui, com essa ferramenta que a gente vai trabalhar hoje, que é o Appium, tá? Utilizando ele, a gente consegue localizar elementos através do ID, do Accessibility ID, do Class Name, do Name e do XPath, tá? ID, então, é o identificador do campo. O Accessibility ID, ele é um campo que ele originalmente foi criado para permitir acessibilidade nos aplicativos. É aquilo que o leitor vai ler para a pessoa que estiver usando o aplicativo através de voz, né? Esse campo ele acaba sendo utilizado muitas vezes como ID na automação de testes, quando a geração do ID em si é randômica, e aí acaba sendo utilizado o Accessibility ID para capturar os elementos, tá? Class Name é o nome da classe de configuração ali, de estilo. O Name é o nome do campo mesmo. E o XPath, ele diz relação a caminho de tela. Então, esse cara é um pouquinho arriscado usar, porque em qualquer modificação de lugar que tu colocar o campo na tela, o botão tá na esquerda, foi para a direita, entrou uma outra coisinha ali no meio, já vai quebrar o XPath. Então, ele é um pouquinho mais arriscado de usar, mas às vezes ele é a única alternativa. Tá? Então, são esses os elementos, as formas de localizar elementos na ferramenta. Então, primeiro conceito básico, né? Localiza elementos, interage com eles, para iniciar a automação. Segundo conceito básico, tá? Nessa apresentação, encontrei um erro aqui, a gente vai utilizar teste NG, tá? O JUnit é uma ferramenta irmã do teste NG, eles têm basicamente a mesma função, só que o JUnit ele é mais utilizado para teste unitário. Então, a gente vai usar o teste NG para teste funcional, tá? Seja qual dos dois utilizar, a gente sempre vai ter a criação, o contexto de um @teste, que é um método de teste, ou seja, é um método onde você realmente vai fazer a interação com o elemento. Vou inserir um valor num campo, vou clicar num botão, vou selecionar, vou verificar o que aconteceu. Esse é um @teste. Só que às vezes, quase sempre, para não dizer sempre, porque é um termo muito forte, né? A gente precisa fazer configurações antes de iniciar o teste. Ou mesmo precisa navegar. Por exemplo, eu estou testando uma tela de cadastro. Mas antes de eu chegar numa tela de cadastro, eu tenho que ter feito o login no sistema, eu tenho que ter clicado no menu e aí eu chego na tela de cadastro. Então, para isso, a gente pode usar os métodos com notação before, tá? No teste NG, a gente usa before method para executar antes de cada método de teste. No JUnit não teria o método, seria só before. Então, todos os métodos que tiverem com essa notação serão executados antes de cada método de teste. Então, é importante lembrar que ele pode ser usado para pré-condições, mas para pré-condições gerais, que nem eu comentei ali de ser usado para navegar até uma tela, muito cuidado. Isso só pode acontecer, por exemplo, no login, que sempre vai ser usado. Não importa o teste que eu for fazer, ele tem que passar pelo login. Agora, para, sei lá, um outro clique qualquer, não dá. Porque daí, quando for executar qualquer teste, ele vai executar o que está na pré-condição. Então, muito cuidado. Normalmente, é mais comum a gente usar esse tipo de comando, eu vou mostrar depois, para subir driver, configurar ambiente, tá? E o after, ele é executado depois de cada método de teste. Ele é bem importante, normalmente ele é o patinho feio, assim, é o cara que a gente menos dá importância, mas na verdade, tal qual o patinho feio, ele é um cisne, né? Porque se tu deixar, cada vez que a tua automação roda, ficar em instâncias abertas,
normalmente as automações rodam em máquinas virtuais, vai acabar travando. Então, ele é bem importante, tá? A ferramenta que a gente vai usar hoje, o Appium, então, ele é uma ferramenta open source, qualquer um pode baixar e mexer nela se quiser, multiplataforma, para automação de testes de aplicações de dispositivos, automação de testes de aplicações de dispositivos móveis nativas ou híbridas. Ela foi originalmente pensada para Android, mas ela pode ser usada para outras especificações. Ela é multilinguagem, a gente pode usar ela para várias linguagens. Normalmente as ferramentas de automação de testes são assim, disponíveis para várias linguagens. O próprio Selenium, que é a ferramenta mais antiga, assim, mais conhecida, ela também é multiplataforma, multilinguagens, tá? O Selenium não é a primeira ferramenta de automação de testes, mas eu costumo dizer a mais antiga porque ela foi a que ganhou mais visibilidade, ficou como sendo a principal por muito tempo, né? E importante aqui no Appium é que tu pode ter testes automatizados para qualquer aplicativo. Não é necessário possuir o código-fonte do aplicativo. Só tem que ter ele instalado no dispositivo móvel que tu for rodar o Appium ou no emulador. Então, se a gente quiser, em vez de usar um aplicativo próprio, a gente quisesse conduzir essa oficina com a calculadora do Windows, a gente poderia utilizar, porque eu não preciso do código-fonte da aplicação. Ele é um teste completamente caixa preta, então é completamente fechadinho, eu não preciso interagir com o código-fonte da aplicação. Tanto que é criado um projeto separado. Vocês vão ver que, por mais que aqui na oficina a gente vá utilizar um aplicativo que eu tenho o código-fonte, eu vou estar com o Android Studio minimizado ou fechado, e a gente vai estar criando a automação do IntelliJ, completamente separado, tá? No Selenium também acontece assim, acredito que na maior parte das ferramentas de automação também acontece assim, exceto no teste unitário, que é o teste que é feito ainda em tempo de desenvolvimento pelo desenvolvedor, geralmente. Aí isso acontece no próprio código-fonte da aplicação que está sendo desenvolvida, porque ele é unitário, está criando um método, já está testando. Fora isso, o projeto de teste costuma ser separado. Bom, para a gente rodar a oficina de hoje, a gente precisa ter algumas coisas instaladas nas máquinas. Eu sei que não tem como vocês fazerem o setup agora para acompanhar, mas depois vocês podem assistir a gravação e ir fazendo esse setup, tá? A gente precisa ter o Java JDK, né, instalado, o Appium Server, o Android Studio. O Android Studio aqui, na verdade, ele é apenas uma ferramenta para a execução do emulador. A gente pode usar o Appium com o emulador online, emulador na nuvem, tá? Mas é um processo um pouquinho mais, talvez, custoso, e aí é mais simples acabar usando o Android Studio. Eu até questionei essa semana, até eu vi que tem algumas pessoas que estavam no grupo que eu questionei e estão participando da oficina. Questionei no grupo do GUTS, que é o grupo de usuários de testes do Rio Grande do Sul, se alguém conhecia um emulador mais leve de startar do que o Android Studio, porque o meu cachorro quer participar da oficina. Porque o Android Studio ele é um pouco pesado. Mas a alternativa que todo mundo comenta é fugiu o nome agora. Depois eu lembro e comento. E ele acaba... Só que ele não atende todas as necessidades. Ele trava mais, ele é limitado em relação ao uso. Então, o Android Studio acaba que tu pode usar ele quanto tu quiser, pelo tempo que tu quiser. Não tem essa questão de ferramenta paga. Então, a gente pode usar ele mesmo sendo pesadinho. O que eu recomendo fazer é start o emulador e fecha o Android Studio, fica só com o emulador aberto. Já carrega um pouco menos a máquina. E também starta o emulador e deixa o emulador aberto e daí depois abre as outras coisas. Não faço tudo junto, tá? Vocês vão ver que talvez durante a oficina minha máquina vá dando umas travadinhas, porque, enfim, quem faz as cadeiras de dispositivo móvel que usa o Android Studio já lida com essas diferenças, tá? A gente precisa daí de um IDE para desenvolvimento apartado. Eu vou usar o IntelliJ na oficina, mas quem gosta de usar o Eclipse, quem gosta de usar o NetBeans, quem gosta de usar o VS Code,
pode adaptar para a sua ferramenta, tá? Eu gosto do IntelliJ porque ele traz algumas facilidades de visualização, de interação, é mais bacana, eu me adaptei melhor, tá? E a gente precisa das variáveis ambiente configurada para Java e para Android. Nós vamos utilizar hoje uma calculadora de MC. Essa calculadora foi criada a partir de um tutorial disponível nesse site aqui. Então, se vocês quiserem implementar ela na máquina de vocês, está disponível. A gente vai usar apenas o .apk dele. A função principal desse aplicativo que a gente vai usar é inserir os valores de peso e altura, e ele mostra se está dentro do peso, acima do peso ou abaixo do peso ideal. Então, a gente pode fazer esses 3 cenários e é com esses 3 cenários que a gente vai interagir, tá? Falei que a gente vai usar o Appium, tá? O Appium, ele tem 2 ferramentas apartadas, tá? Existe o Appium Server e o Appium Client. A gente vai usar as 2 na oficina, tá? Qual é a diferença de uma para outra, pessoal? O Appium Server, ele é fundamental. Sem o Appium Server, a gente não roda teste em Appium. É como o servidor que precisa para poder rodar um sitezinho PHP na máquina, por exemplo. A gente precisa desse server. Não tem como rodar teste sem ele. O client, ele já é dispensável. A gente vai usar para fins didáticos, que eu quero mostrar para vocês ele como um facilitador, mas não é obrigatório. Tu pode ter o server startado direto para o IntelliJ e ignorar o client, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. A gente vai iniciar um pouquinho a parte prática. Eu tenho nos slides e vou fazendo de forma prática com vocês também, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa é startar o Appium Server. Agora vocês vão descobrir que a minha habilidade com testes é melhor do que a minha habilidade com ferramentas web, tá? Compartilhamento de tela, então. Então, na minha área de trabalho, eu tenho o atalhozinho aqui do Appium. Deixa eu fechar ele, porque ele já tá rodando, que eu abri de manhã. Vou fechar aqui para a gente ver ele. Fechei. Tá? Ele é esse ícone roxinho. Vou startar ele. Eu já estou com o emulador aberto aqui, tá? Vou startar o Appium. Ele não é muito demorado para startar, mas ele demora alguns segundos. Deixa ele abrir. Enquanto ele abre, deixa eu ver se esteja alguma pergunta, comentário. Ah, eu adoro esse bugzinho do... Isso, Genymotion. Obrigado, Arthur. Até tinha sido o Jonathan que tinha me falado do Genymotion, e quando eu perguntei no grupo essa semana, e eu não lembrava mais o nome agora para falar. Obrigado. O emulador. O Appium fazendo suspense. Eu vou clicar pela terceira vez. Aí, ó. Eu ia clicar pela terceira vez, depois ele ia abrir as 3 janelas. Ó. Agora ele abriu 2. Então, essa é a carinha dele quando a gente inicia. Para execução local, não precisa fazer alteração host e porta, apenas start server. Esse cara que startou nesse momento é o Appium Server, mas ele está fazendo uso, ele está embutido dentro do client. Quando for rodar, por exemplo, numa pipeline, numa coisa assim, ele não vai ser startado dessa forma, vai ser startado por linha de comando. Mas essa é a forma mais fácil de utilizar para execução de teste local, tá? Então, já está executando, a partir do momento que eu cliquei lá. Já poderia agora ir para o IntelliJ, sem problema nenhum.
Para a gente chegar no client em si, a gente vai clicar aqui nessa lupinha aqui, ó, Start Inspector Session. Acho que deu. Thiago, o Appium, se você usar o Appium Client, que é o que a gente vai começar fazendo, ele vai lembrar os tempos primários onde se usava o Selenium IDE. Não sei se alguém vai lembrar que era uma ferramentazinha que se instalava como extensão no Firefox, tá? Dessa forma aqui, fazendo pelo Appium Client, ele seria uma ferramenta de captura e repetição, tá? Mas o Appium não é isso, o Appium não é só isso. A gente está iniciando por aqui como uma forma didática, tá? Mas depois, se não usar o client, a gente consegue usar ele similar aí ao Selenium WebDriver. Inclusive, a gente usa o driver do Selenium por baixo, que aí é quando a gente consegue criar o código, estruturar direitinho, tá? Assim, seria como se fosse um Selenium IDE, captura e repetição. Quando starta essa tela, tá? Que foi a que abriu depois que eu cliquei na lupa, a gente precisa configurar qual é o sistema, qual é o aplicativo que a gente vai estar automatizando, tá? Então, para isso, a gente precisa configurar as capacidades, as capabilities, tá? Colocando o nome e o valor dela. Aqui é o tipo, eu uso geralmente sempre text, tá? Eu já tenho salvas as que a gente vai usar hoje, então eu vou clicar aqui em Save It e vou editar. Para quem vai criar pela primeira vez, insere as informações e sempre tem um botãozinho de mais aqui embaixo para ir colocando a próxima. Para salvar elas, para ficar registrado aqui, que nem eu só abrir direto, tem aqui o botãozinho de Save As, tá? O que a gente está colocando aqui nessas configurações? É onde a gente está dizendo para o Android, para o Appium, ó, o aplicativo que a gente vai automatizar é esse cara aqui. Procura dentro do dispositivo esse cara. Então, a gente precisa configurar Platform Name, que vai ser Android, nesse caso. Device Name. Esse Device Name você poderia colocar Batata aqui, que iria funcionar igual. Seria para colocar Nexus 5, por exemplo, que é o emulador que eu estou utilizando. Eu coloquei aqui Android Device, só que é mais para título de informação mesmo. Automation Name é o nome da ferramenta, da ferramenta de automação que vai rodar. Existe o Automation 1 e o 2, atualmente a gente usa o 2. App Package é a estrutura de pacote do aplicativo, tal qual estiver criado dentro do aplicativo. E App Activity é a estrutura de pacote do aplicativo, ponto, o nome da classe principal, tá? Mas aí vem a pergunta. Aline comentou que a gente podia fazer automação de qualquer dispositivo. De qualquer dispositivo não, de qualquer aplicativo, tendo ou não um código-fonte. Como é que eu vou saber qual é a estrutura de pacotes da calculadora do Windows, por exemplo? Ou sei lá, como é que eu vou saber qual é a estrutura de pacotes do Uber? Cara, para isso, existe uma ferramenta, um ponto APK, chamado APK Info. Tu pode baixar ele na rede, em qualquer site. Não tem uma recomendação de um site específico. APK Info, tá? É o nome dele. Tu vai baixar o APK desse cara, vai vir aqui no emulador e vai arrastar o ponto APK para dentro do emulador. É basicamente isso. Baixa esse APK Info em qualquer site. Se você estiver rodando direto no teu dispositivo, daí vai baixar direto na Play Store. Se tiver, que nem eu usando o emulador aqui, baixa na web em qualquer site que tenha ele, né? E arrasta ele para dentro do emulador que ele vai ser instalado. Aí o que a gente faz? Eu vou localizar ele aqui. Pegar info. Opa.
Cadê? Ah, tá. Eu devo ter... Devo não, né? Eu fiz isso, recriei o emulador. Deixa eu pegar o APK aqui de novo. Tenho ele aqui. É um ponto APK mesmo. Vou arrastar ele para cá, para dentro do emulador. Tá instalando. Acredito que já tenha instalado. Tá aqui ele, ó. APK info. Vou entrar nele. Ele está fazendo uma busca por todos os aplicativos que tem instalado no dispositivo nesse momento. Tá? Ele vai listar todos, sejam os nativos, sejam os que foram instalados por nós. O nosso aplicativo que a gente vai usar é o calculadora de IMC. Então, não é essa calculadora, é essa aqui, ó, calcula IMC. No meu caso, ele já está no emulador, porque eu dei play no Android Studio emulando, buildei, né? E ele foi instalado automaticamente. Caso isso não aconteça, ou caso vocês estejam emulando um ponto APK que estejam instalando um ponto APK que não foi desenvolvido por vocês, vocês precisam fazer o mesmo processo que eu fiz arrastando o APK info para cá com o ponto APK do aplicativo de vocês. Esse daqui, por exemplo, eu gerei um ponto APK dele, salvei aqui numa pasta app, eu nem renomei ele, e seria só pegar ele daqui e arrastar para dentro do emulador, como a gente fez com a APK info, tá? Não vou fazer isso porque eu já tenho instalado, tá? Agora, como é que eu faço para ver as configurações? Vou dar um clique longo em cima do aplicativo que eu quero ver, que é o Calcula IMC. Vou vir aqui em Detailed Information. Aí aqui ele me mostra no Activities aqui embaixo, ó, com example, calcula IMC Java Main Activity. Essa informação aqui, infelizmente, não dá para copiar. Tem que visualizar ela e digitar na mão. Essa informação aqui é a informação que a gente insere aqui no app activity. E aí, para inserir no app package, a gente tira o nome da classe no final e tem ele aqui. Beleza? Automaticamente, quando eu insiro aqui, o Appium monta aqui na direita, só que ele monta em formato JSON. Depois eu vou mostrar para vocês como pegar isso daqui no formato da linguagem de programação que vocês quiserem. Mas, no primeiro momento, ele monta como JSON. A gente vai agora clicar em Start Session. Enquanto ele starta, vamos ver se tem alguma pergunta. Não? Beleza. Ele demora uns minutinhos para startar. Essa é a cara do Appium Client, tá, pessoal? Vocês estão vendo que aqui na esquerda ele está emulando o dispositivo. Só que, infelizmente, se não tiver com o emulador do Android aberto, ele não consegue fazer isso daqui. É como se fosse um espelho. Eu não sei exatamente como que funciona por baixo dos panos, mas ele replica o que estiver acontecendo na tela do emulador, ele vai mostrar aqui no emulador interno. Mas o emulador tem que estar em execução, senão não funciona, tá? Para que serve o Appium Client? Eu cheguei agora no dispositivo, no desenvolvimento de automação para dispositivos móveis e eu preciso começar de algum ponto e eu não sei o que fazer. Então, eu posso fazer uso das artimanhas do Appium Client. A PPSource, ele te mostra o código-fonte do app, ou pelo menos da parte gráfica do app. Não tem o Java aqui, tem a parte da criação da tela, linear layout e tal. Eu não tenho plena certeza de se exibe isso para todos os aplicativos, mas acredito que sim. Mesmo é como se fosse quando você está navegando numa página web,
tu dá um F12 e abre ali as ferramentas para desenvolvedor, que aparece o DOM da tela. É como se fosse isso. Não é exatamente o código fonte, porque senão se tu pegar um aplicativo que é proprietário, não vai exibir, não vai ter essas informações. Mas essas informações de tela, elas são necessárias para renderizar as telas, então eu acredito que nunca vai estar fechado, tá? Mas se um dia acontecer, me contem. Para a gente iniciar a geração automatizada de código, tem um botãozinho aqui em cima, Start Recording. A gente vai clicar nele. Quando a gente clica nele, automaticamente aparece aqui para nós esses botões Tap, Send Kills e Clear. O Tap é um clique, Send Kills é para inserir informação e o Clear é para limpar. Então, já iniciei a gravação. Eu vou clicar aqui no primeiro campo, Informe o peso, tá? O que ele faz quando eu clico? Ó? Ele já me mostra qual é o ID do campo, qual é o XPF e mais outras informações sobre o campo. Ó, esse ID dinâmico gerado, o text do campo, enfim, tudo que tem sobre esse campo que eu acabei de clicar. Por isso que muitas vezes, mesmo a gente não recomendando usar o Appium Client para geração pura do código, eu não vou mais programar, eu vou vir aqui, eu vou gerar no Appium Client e vou copiar a classe inteira, colar para IntelliJ. Funciona? Funciona perfeitamente, tá? Não é recomendado por questões de organização e manutenção. Mas mesmo a gente não recomendando usar o código puro gerado, ele é um auxiliar para a gente conseguir inspecionar os elementos, como se fosse uma ferramenta web inspecionando o navegador, tá? Então, eu vou dar um Send Kills aqui, eu vou colocar um peso para a gente calcular, seria, vou colocar aqui, eu vou simular peso normal, tá? Vou colocar aqui 70 quilos, vou clicar em Send Kills, automaticamente ele já gera o código, tá? Depois eu vou clicar aqui em Informe Altura, Send Kills de novo, vou colocar aqui que a pessoa mede 1,63. Vai inserir. Agora eu vou clicar em Calcular IMC. Primeiro eu seleciono onde eu quero interagir, né? E aí agora não é mais Send, agora é Tap. A aplicação mostrou peso ok aqui, tá? Com esse peso ok, eu não quero fazer nada especificamente com ele. Aliás, eu quero capturar o texto para verificar se o meu cenário está dando certo. Mas eu não quero inserir um valor nele, eu não quero clicar nele. Mas mesmo assim eu vou clicar porque eu quero que o Appium Client localize os IDs para mim. Então, eu vou selecionar ele, vou dar um tap, só para ele gerar um clique para a gente ter o identificador gerado, tá? Aqui nessa mesma ferramenta, tem aqui a opção Java, JUnity, ou tem JavaScript para várias ferramentas, Python, Ruby ou Robot. Então, você pode escolher qual é a linguagem que tu quer que ele gere o código automatizado. Eu vou deixar Java, JUnity, tá? O que acontece agora? Dessa forma como está aqui, vou dar um... Não dá para dar Ctrl A. Eu vou selecionar tudo e vou jogar no bloco de notas para vocês conseguirem ver todo o código gerado, porque o console dele ele não aumenta de tamanho, ele tem essa limitação. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ó, o código gerado por ele, nesse momento ali no Appium Client, ele está assim, a localização do elemento e a inserção de valores. Não tem estrutura de classe, não tem estrutura de método, não tem estrutura de importação, não tem nada, tá? Aline, comecei ontem na programação para dispositivos móveis e eu quero gerar a classe para eu pelo menos ter uma noção da estrutura. Então, o que a gente faz? Tem esse botãozinho aqui, ó, show/hide boilerplate code. Vou clicar nele, ele coloca o código inteiro para mim. E aí tem um botãozinho aqui de copiar, que eu não sei porque eu não usei antes, né? Fiquei sofrendo, selecionando. Mas, copio o cara. Como qualquer bom programador, 5.000 cliques no copiar. Vários Ctrl+C, apenas um Ctrl+V, regra da vida. Ctrl+V, tá aqui o cara.
Então, ele já traz as importações para nós e ele já traria a classe de teste montada. Eu posso pegar essa classe inteira, copiar e colar para o IntelliJ, para o Eclipse, para alguma outra ferramenta e vai funcionar. Vai funcionar, abre parênteses. Vou mostrar depois que a gente precisa ter essas bibliotecas instaladas para funcionar. Mas o código estaria completo, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, eu vou fechar o Appium Client, deixar só o server rodando, tá? Ele fecha sozinho porque eu fechei a telinha lá do emulador, ele fecha o aplicativo aqui. Eu vou abrir o IntelliJ. O IntelliJ, eu uso o Community Edition. Quem for estudante consegue baixar a versão paga de forma gratuita através do site lá da JetBrains. Só tem que se cadastrar com a tua conta de estudante e ele te libera todas as ferramentas da JetBrains de forma gratuita. Eu vou usar a Community aqui. Tem uma paciênciazinha, como eu comentei, quando a gente está com o Android Studio aberto e o emulador criado, a minha máquina fica lentinha. Como eu já criei esse projeto ontem, e eu tenho outros projetos criados dentro do IntelliJ, ele não vai abrir vazio na tela de inicialização. Porque a tela de inicialização, ela é uma tela que ela abre só quando tu não tem nenhum projeto criado nele, que aí ele não tem o que exibir direto. Como eu já tenho o projeto criado, ele já tenta abrir o último projeto que eu abri, que é um outro projeto Java, tá? Isso faz com que ele demore um pouquinho mais para carregar, porque eu tenho que esperar ele carregar esse projeto para eu poder criar um novo. Então, eu tenho que deixar... Se eu não tivesse nenhum projeto criado, não passaria por essa tela de carregando, mas nesse caso tem que deixar de carregar. Você já habilitou? Não. Se tem alguma pergunta? Não. Ainda não habilitou? Vi que pipocou uma... Sempre esqueço de close nos projetos. Pois é, eu esqueci também e aí ficou aberto. Poderia ter fechado ontem, mas... Enfim, faz parte da vida. Bom é que vocês já sabem o que fazer quando acontece. Só vou avançar aqui nos slides, porque eu acabei mostrando de forma prática o código gerado automaticamente. Inserção, exemplo de inserção valor, o código gerado. E agora a gente está entrando aqui para a parte de realizando a programação de seus scripts de teste. Enquanto o IntelliJ abre lá, eu vou enrolando aqui. Brincadeira. A gente tem, eu comentei no início, né, que a função básica a operação básica da automação de testes é localizar elementos e interagir com eles, né? Quando a gente vai localizar elemento, a gente sempre vai ter esse comando aqui, find elements by alguma coisa, tá?
Para quem conhece o Selenium, eu vi que um colega comentou ali do Selenium, é muito parecido, tá? No Selenium também a gente usa um comando muito similar para localizar os elementos. Ou então usa uma biblioteca que facilita e a gente só coloca um @findby. Mas a palavrinha findby aqui vai sempre existir porque é ela que busca o elemento por, traduzindo para o literal português, né? Então eu posso buscar ele por ID e vai ser essa sintaxe, por name, accessibility, class name e xpath. A sintaxe vai ser sempre essa, não muda, e sempre vai ter aspas e o ID do elemento aqui dentro, tá? Então não importa qual deles que eu usar. Aqui na frente vocês vão ver depois que vem um driver ponto. Esse driver ele é utilizado para interagir com o aplicativo ou com a página. A gente sempre vai precisar dele, tá? Vamos ver se o IntelliJ abriu. Abriu. File, New, Project. A gente vai selecionar Maven. Next. O nome dele vai ser Calcula IMC Sábado. Vou usar esse nome porque eu já tenho um Calcula IMC que eu criei ontem na máquina. Finish. This window, porque eu não quero que abra um novo IntelliJ. Eu quero que ele abra aqui nessa mesma página. Vocês viram que quando eu criei o projeto ali, a gente selecionou Maven Project, tá? O que o Maven faz? Quem trabalha com desenvolvimento em alguma empresa, com certeza já ouviu falar do Maven ou do Gradle, tá? Eles são irmãozinhos. Quem ainda não começou no mercado de trabalho, logo vai ter essa experiência e vai acabar conhecendo esses caras. O Maven e o Gradle, eles são duas formas de gerenciar dependências de um projeto. Já que eu botei no slide, eu vou usar o slide, né, galera? Vamos colocar aqui o slide bonitão. Então, o Maven e o Gradle, eles são irmãozinhos, eles fazem a mesma coisa. É questão de preferência, utilizar um ou outro, tá? Eu gosto mais do Maven, eu utilizo o Maven nos projetos que eu configuro. Nos projetos que eu atuo no dia a dia, que não foi eu que configurei inicialmente, também é Maven. Mas existem lugares que trabalham com Gradle e o funcionamento é muito parecido, tá? Então, ele é utilizado para gerenciar as dependências. O que é uma dependência? É tudo aquilo que o projeto depende para funcionar, basicamente e no sentido literal. Se eu preciso que o meu projeto tenha o Java, eu preciso que o Java esteja nele, o Java é uma dependência. É assim que funciona. No Android Studio, quando você cria qualquer projeto, ali embaixo, se vocês prestarem atenção na barrinha de carregamento, ele está usando o Gradle. Mesmo sem a gente fazer nenhuma configuração, ele usa o Gradle, tá? O Maven, ele busca as dependências de forma geral em um repositório web, esse mvnrepository.com, tá? Existem muitas empresas que criam o seu próprio repositório, para que não precise que cada vez que alguém na empresa vá buscar uma referência, acesse a web. Aí tem tipo um espelho que quando o Maven tentar buscar, em vez de ir na web, vai buscar no repositório da empresa, tá? Para esse projeto, a gente precisa de algumas dependências. O Appium, o Selenium, o Commons e o Lombok. O Appium, então, é a nossa ferramenta de automação. O Selenium e o Common a gente vai utilizar para alguns comandos específicos que se baseiam no Selenium. O Lombok a gente vai utilizar, no caso de hoje, apenas para logs. Ele é uma ferramenta que facilita o desenvolvimento em Java, minimiza a quantidade de código gerado, e a gente também vai colocar o teste NG, tá? Então, quando a gente cria um projeto aqui no IntelliJ, a primeira classe que ele já vai deixar aberto, vocês viram que eu não cliquei em lugar nenhum, eu apenas criei o projeto, ele já caiu nessa classe. Essa classe é o pom.xml. Ele é utilizado para configuração do Maven. Em qualquer IDE ele vai existir, tá? Ele fica fora do repositório de código, ó. Tem um src aqui e o pom tá aqui fora, tá? Quando a gente vai começar a inserir dependências, a gente abre tag dependencies, no plural, beleza?
Aí, para cada uma que a gente for inserir, a gente vai criar uma dependência no singular. A gente precisa baixar a primeira, que é o Appium Java Client. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui nesse mvnrepository.com, tá? Vou jogar ele aqui no navegador. Ele traz algumas coisas na página inicial. O que a gente quer é o Appium, já está aqui no meu, Appium Java Client. Search. É o primeiro que trouxe, a gente vai entrar nele. O que a gente vai olhar aqui, ó. Tem uma versão liberada em março de 2021, mas só tem 11 pessoas usando. Eu não recomendo pegar esse cara. A gente sempre tenta pegar uma versão que não seja beta e que esteja com mais usos, tá? Eu não sei exatamente como que ele conta esses usos, porque com certeza tem mais de 23. Mas a gente vai pegar o 504 aqui. O 504 é muito antigo, deixa eu ver. Vou pegar o 75 mesmo, ele não é beta. Vou pegar esse cara. Clica nele. O Maven já coloca aqui a estrutura que a gente tem que colocar lá no repositório, tá? Do Maven. No próprio site do Maven, a gente consegue pegar o código para Gradle, tá? Se alguém estivesse usando, era só clicar aqui na aba, tá? Mas a gente vai pegar o do Maven, só selecionar aqui. Muitos Ctrl+C, apenas um Ctrl+V. Aqui, colei. O comentário não precisa. Tirar o comentário daqui. Tá aqui o que a gente precisa para o Appium. Agora a gente precisa colocar o Selenium. Nós vamos vir aqui. Selenium. Selenium Java. Não vamos pegar os alfas, nem os betas. Vamos pegar esse cara aqui. 34159. Vou copiar, colar, tirar o comentário. Além do Selenium Java, a gente precisa do Selenium Server. Então, se a gente voltar aqui, Selenium Server. Vamos pegar a mesma versão do Java. Beleza. Quando a gente coloca o Appium e o Selenium, a gente tem que ter um cuidadinho com as versões, tá? Se eu usar o Appium a 7.3 ou acima, eu tenho que ter no mínimo o Selenium 3.14159. Então, vamos confirmar. Appium 7.5, Selenium 3.14159. Certinho, podemos seguir a nossa vida. Commons. Vamos baixar ela aqui. Apache Commons IO. Não vou pegar a primeira, vou pegar a segunda, que tem mais utilizações. Project Lombok. Vou pegar a primeira aqui também. Project Lombok. E por último, TestNG. TestNG. Seguinte, galera. É um pouco chato ficar buscando ali no site, tá? Mas agora a gente só vai dar um clique e ele vai baixar todas as dependências. Então, por enquanto a gente só tem o Java aqui, tá? Eu só vou dar um clique aqui, ó, nesse Mzinho e ele vai baixar todas as dependências que precisa para nós. Ó, automaticamente ele trouxe todas as dependências que estão associadas ao projeto. E se a gente vir aqui em Maven, eu não instalei o Maven no Windows, tá? Tô usando o Maven do IntelliJ, isso é importante. Tá tudo aqui, a gente consegue abrir e visualizar aqui as dependências. Quando meu projeto começou a mostrar erro e eu não sei por quê.
pode ser que tenha alguma coisa para atualizar, pode vir aqui, dar um reload, ou então nesse Mzinho aqui, ó, ele é como se fosse um terminal. Tu consegue vir aqui, dar um Maven Clean, um Maven Compile, e ele atualiza as coisas, recompila o projeto para a gente conseguir corrigir, às vezes, alguns erros. Quando tu fica olhando assim, tá, mas não tem nada de errado, o que está acontecendo? Não está reconhecendo o meu contra o espaço, faz isso que às vezes resolve. Beleza? Pronto, o projeto já está configurado. Quando a gente cria um projeto Java, ele sempre gera main e teste. Dentro da main são códigos acessórios, se a gente estivesse conectando com um banco de dados, criando entidades para isso. E aqui no teste são as nossas classes de teste em si. Então, aqui em Java, eu vou dar um botão direito, novo, Java Class, vou chamar ela de calcula IMC teste. Todas as classes de teste e todos os métodos de teste terminam com a palavra teste. Isso é um padrão. Beleza, tá aqui o nosso cara. Eu comentei com vocês que a gente sempre vai ter métodos teste, métodos before e métodos after. Então, nós vamos começar com public, calcula IMC, peso, ok, teste, arroba, T, colocar um T maiúsculo, tá? Se não puxar, Ctrl espaço, puxando, a gente vai pegar esse teste do teste NG. Ele não vai sugerir o JUnit, porque a gente não colocou lá no POM o JUnit, então ele não vai puxar. Mas caso puxe, teste NG, tá? Tá criado o nosso método de teste. Faltou a palavrinha void aqui. Métodos de teste são sempre void, tá? Vamos criar o nosso setup, public void setup. Arroba, B maiúsculo, before method. Olha, ele trouxe o before class, before test, a gente vai usar before method, setup. Beleza? Agora a gente precisa configurar aqui as mesmas capacidades que a gente criou lá quando a gente usou o Appium Client. Para facilitar a vida, para eu não digitar todas, eu vou copiar o código que eu gerei aqui. Só o que está aqui dentro, tá? Até porque a anotação aqui está com o JUnit. Então, eu vou colar aqui. Ele vai trazer 1 milhão de erros por causa das importações. Então, a gente vai vir aqui do lado desse Desired Capabilities e Ctrl espaço. Ele pega Selenium. Ah, droga, deixa eu apagar para você mostrar de novo. Ó, ele pega Selenium Remote. Por isso que a gente teve que colocar a biblioteca do Selenium mesmo usando o Appium, tá? Porque ele usa o Selenium por trás. Tem que importar o URL também. E tem que importar o Android Driver. A URL aqui. Não está reconhecendo. Já vou ver por quê. Esse driver aqui, ele é uma variável. A gente precisa criar ele. A gente vai criar ela aqui fora. Public Android Driver. Ela está criada como uma variável instanciada aqui. Essa URL, acredito que seja a importação dela que não está legal. Vou tirar aqui o JavaNet. Deixa eu colar para ver qual é a URL certa. Não, ele é o JavaNet mesmo. Ele tá me incomodando, ó. Ah, tá. Ele tá pedindo pra gente colocar uma exception tratada, para caso ele não consiga localizar essa URL. Então, eu só vou deixar ele, eu posso adicionar no método, ou posso vir em More Actions e ele vai sugerir um try catch. Eu vou colocar aqui no adicionar no método. O que é isso, pessoal? Aqui são a instância, né? Criação da variável. Aqui a gente está setando as mesmas capabilities que a gente criou lá no Appium Client. Aqui é uma capability adicional que a gente precisa ter.
E aqui a gente está dizendo que a nossa execução é local, passando o caminho que faz com que ele encontre o emulador. E aqui a gente está instanciando, de fato, o driver, passando a URL que a gente criou e as capacidades que a gente informou, tá? Então, está criado o nosso método setup. Em cima dessa classe, a gente vai colocar um @log. A gente vai pegar o lombok. E aqui dentro, só para a gente testar, a gente vai colocar o seguinte, log.info classe setup, tá? Aqui dentro do método, a gente vai colocar log.info, calcula peso e MC ok. Nós vamos criar outros 2 caras de testes na mesma classe, isso é uma prática comum, como ele tem o mesmo objetivo e é feito na mesma tela, a gente pode usar a mesma classe de teste. Se a classe ficar muito grande ou se por questão de organização você preferir separar os métodos, aí cria classes separadas, tá? Então, criei para o peso ok, para cima do peso e para baixo do peso. Eu vou colocar os logs dos 3 e vamos rodar para a gente ver o que vai acontecer com o before. Faltou criar o after. Public void fish. After. O IntelliJ tem uma coisa chata que tem que colocar o sensitive case correto já no autocompletar. No Eclipse, se eu escrever o after com letra minúscula, ele vai entender. Aqui no IntelliJ ele não entende. Log.info método finish. Beleza, eu vou executar esse cara para a gente ver. Ele não vai fazer nenhuma ação no aplicativo, só vai ficar verdinho e logar para nós no terminal que passou por todos os métodos. Como eu quero dar play nos 3 testes ao mesmo tempo, eu vou dar play aqui em cima na classe. Deixar ele rodar. É a primeira execução é um pouquinho mais demorada que as demais. Lembrando que o emulador tem que estar aberto em segundo plano, tá? Não precisa estar na tela, mas ele tem que estar aberto. Tá rodando setup, ó. Você pode acompanhar aqui, ó. Rodando setup. Rodou o cálculo IMC abaixo. Rodando de novo. Isso é normal, ele é um método before, né? Ele vai rodar para todos. Calcula IMC abaixo. Acima, desculpa. Rodando setup de novo. E vai rodar o último, que é o cálculo IMC abaixo. Encerrou. Vamos dar uma olhada nos logs. Ó, classe setup. Calcula abaixo. Finish. Classe setup. Calcula acima, finish. Classe setup, calcula ok, finish. Beleza? Então, só para a gente conseguir ver que antes de cada teste rodou o setup, depois de cada teste rodou o finish, tá? Vamos fazer o teste em si, né? Vamos ao que importa. Vamos fazer o peso ok primeiro. Eu vou reaproveitar o código gerado e só deixar ele mais bonito, beleza? Vou copiar aqui. Vou deixar os logs. Vou colar aqui. A gente precisa colocar o mobile element na importação. Ctrl espaço, Appium Java. Beleza? Importou. Vamos ver aqui em cima. Ó, mobile element, criadinho. Esses nomes estão bem feios, que é o nome que o Appium gera. Vamos colocar um nome que seja igual ao nome lá da tela. Então, px peso, px altura,
btn calcular, btn calcular, e a label resultado não vai precisar desse clique aqui. Não vai usar esse clique. Lembra que eu falei? Vamos clicar aqui só para ele pegar. Esse caminho aqui é padrão, o Android usa esse ID grande, não tem como fugir dele, tá? Então aqui está o comando mobile element tx peso. Para cada um dos atributos, dos campos que existem na tela, a gente precisa criar uma variável com esse tipo, tá? O nome. Tem que ter esse cast na frente, mesmo ele já tendo sido criado com mobile element, tem que ter o cast, porque no primeiro momento, quando ele localiza, ele não identifica que ele é um mobile element, tá? Então tem que ter o cast. Driver, find element e o que eu quero localizar. Todos os campos têm ID, esse é um aplicativo controlado, né? Que eu detenho o código, então coloquei ID em todos. Se não tiver, aí a gente tem que usar os outros find by. Por exemplo, tá? Vou fazer o seguinte, vou comentar essa linha. Driver.find element by. E aí ele retorna os outros caras, ó. Accessibility, tem até umas outras opções que não são tão usuais, mas class name, CSS, link, name, tem as possibilidades para localizar, tá? Mesmas possibilidades que tem no web, tem no mobile, adaptado para a realidade do mobile. Para a gente inserir o peso, lembram que eu tinha simulado lá com 70 e 1.63, então ele já trouxe aqui. O comando para inserir é sendQueues, é o mesmo comando que o Selenium, exatamente o mesmo, não muda nada na sintaxe. Para os dois caras. Para clicar no elemento, lembra que a gente deu um clique no botão calcular, é o comando click, super intuitivo. E aqui na label, o resultado que a gente vai colocar a nossa primeira asserção. Então, assert. Opa, faltou o T. Assert equals. E a gente vai fazer o seguinte, a label resultado que a gente pegou aqui, que a gente mapeou, né, aqui em cima, ponto get text, tá? E o texto que eu espero que seja é peso ok, exclamação. Deixa eu ver se o peso ok tá com letra maiúscula ou minúscula, se o Android Studio deixar. Acima do peso. Peso ok, é com letra minúscula. Peso ok. Beleza? Agora, rodando, ele já vai fazer a execução desse cara. Para a gente otimizar o tempo, eu vou comentar esses dois para ele não ficar tentando executar. Vou dar play, vamos acompanhar o que acontece. E eu vou abrir o emulador para a gente ver. É muito rápida a interação com o emulador, às vezes não dá para ver o resultado, mas vamos tentar. Botei rodar. Ele demora um pouquinho. Enquanto ele roda, eu vou me ausentar por um minutinho, já retorno. É isso aí, galerinha. Até pareceu um pouco contraditório, né? Que a Aline falou, ele é rápido, mas pode demorar. Ele está demorando só a iniciar a execução do aplicativo, né? Mas a partir do momento que o aplicativo for executado no emulador, aí sim, essa execução no emulador é que é rápida, ó, a partir de agora. Olha, está preenchendo. Então, preencheu ali os valores, 70 e 163. E já efetuou o clique. Retornou ali no label peso ok. E aí, então, o relatório da aplicação, dizendo, ó, default switch, um teste rodado, né? Um teste que passou, nenhuma falha, nenhuma quebra. Aí o emulador requer bastante, né, do hardware, porque pensa que o emulador do Android, que utiliza um sistema, uma arquitetura de processamento, né, que está sendo emulado em cima de um outro sistema operacional, de um outro
de uma outra arquitetura, né? Então, o processador da Linux, se não me engano, é Intel, e o processador do Android que o Android utiliza é outro, né? Outra arquitetura. Beleza, o Adalto explicando para vocês. Brigadão, professor. Victor já explicou o resumão aqui do teste, tá? Ó, os nossos logs de novo. Ele passou pelo setup, passou pelo método, passou pelo finish e deu tudo certinho. E que tem um comentário, apitou aqui. Exato, por isso demora um pouquinho para executar. Tá. A minha máquina também ela tá bastante carregada, tá? É uma máquina boa. É um Intel, é um i5, não é top das galáxias, mas ele é bom, ele tem placa de vídeo, só que tem bastante coisa nele também, o emulador, ele exige também espaço em HD, quando tu vai configurar, ele te fala, ó, preciso de tantos gigas, o meu disco tá ferrado, então por isso que demora um pouquinho mais que o normal. Mas ele funciona, só ter paciência que consegue. Beleza, então rodou o nosso teste, ele passou. O nosso assert aqui, eu comparei exatamente com o peso ok, que eu sabia que era como estava na aplicação, tá? Se a gente não quiser, cada vez que vai fazer uma repetição de assert, colocar assert.assert equals, a gente pode fazer o seguinte. Aqui em cima onde está import org testng, a gente pode fazer o seguinte, import static org assert.asterisco. Dessa forma, eu consigo aqui no assert colocar apenas assert equals. E aí, beleza, eu não preciso ficar repetindo. Uma prática legal de fazer é, se eu perceber que nessa classe eu vou usar só assert equals, não colocar o asterisco. Colocar aqui já o assert que eu quero, tá? Por quê? É como se te convidarem a importação, ela é o que é carregado quando a classe inicia, né? É como se eu botar um ponto asterisco ali e depois só usar o equals, é como se eu dissesse para vocês, vamos fazer uma reunião presencial e eu preciso que vocês levem o projetor, caneta, caderno e uma cartolina colorida. E aí, quando a gente chegar na reunião, a gente para vocês, pessoal, na verdade a gente vai usar só a caneta. Então é a mesma coisa, tá? Não teria por que botar um asterisco se eu fosse usar, se vai usar só o assert equals. Que outros tipos de assert existem? Para quem já trabalha com teste, seja qual for, já conhece. Mas tem o assert true, que é muito utilizado quando eu quero apenas comparar o retorno de um método para ver se é verdadeiro ou não. Então, a gente usa o assert true, tem o contrário dele, que é o assert false. São os três mais usados, então, o equals, o true e o false, que são os asserts teste em JUnit, os dois têm. E existem outros asserts mais avançados, feitos com matchers, que aí a gente consegue ver por exemplo, se o regex da expressão está certa. Tem tantos caracteres, começa com maiúsculo, começa com minúsculo. Aí, para isso, a gente usa uma outra biblioteca chamada Runcrest, que aí tem essas opções. O teste NG e o de Unity, ele é mais para asserções assim, tá? O nosso próximo passo, então, seria colocar os outros testes. O peso não ok e o peso abaixo e o peso acima, né? Os dois seriam peso não ok, na verdade. Eu vou copiar e colar. Já estão vendo que isso daqui causa um acúmulo de código bastante desnecessário, né? Existem formas de fazer esse mapeamento dos elementos e depois só interagir com eles, fazer uma única vez o mapeamento, tá? Acima do peso, eu vou colocar que o cara pesa 150. Log info do ok sai. E o log de peso é o acima do peso. Aqui o log é abaixo do peso. Abaixo do peso. Beleza. Eu vou deixar um cara aqui falhando.
para a gente ver ele falhar. O abaixo do peso vai falhar. Roda o finish igual. Vou dar um playzinho para a gente ver ele fazer as 3 verificações. Baixo falhou. O que aconteceu aqui? Abaixo do peso, esperado acima do peso. Esperado acima do peso, mas encontrou o peso ok. Tem uma especificação. Vamos ver. Peso ok. Peso ok. Acima do peso. Esperado acima do peso. E abaixo, a gente colocou acima do peso, que é o esperado, e ele encontrou um peso ok. Na verdade, o abaixo do peso, a gente quer abaixo do peso, e o valor aqui teria que estar inferior. Beleza? Agora a gente só vai fazer uma alteraçãozinha que melhora um pouco a estrutura do projeto. Ainda não é uma estrutura de projeto ideal. Esse vermelho aqui é só porque o teste não passou. Mas dá uma melhorada na estrutura do projeto, que é em relação à localização do método before e do método after. O que acontece? Nesse caso, a gente está executando, a gente tem um método, todo ele na mesma classe. Mas eu comentei antes com vocês que se vocês quisessem, vocês poderiam ter várias classes com vários métodos de teste. Aí, nesse caso, a gente não poderia ficar repetindo o método setup. Então, o que a gente faz? A gente cria uma nova classe chamada BaseTest. Dentro dela, a gente vai trazer o método setup e o método finish. Então, vem para cá o setup, vem para cá o finish, tá? E aí, @log também. Ele começa a colocar, reclamar do driver, tá? Porque o driver estava criado aqui como uma variável public. A gente pode criar ela também aqui como public e beleza, resolve o problema. Mas não é uma prática muito legal, tá? O ideal a gente é criar ela como protect e a gente tem um método public da própria Android Driver, Get Driver, e esse método retorna o driver. É a mesma lógica de criar método get e set quando a gente cria uma nova classe em Java, tá? Então, é a lógica de encapsulamento, cria ele como protect e utiliza ele aqui. Ele começou a dar problema aqui, porque ele não está mais entendendo, tá, mas tu tirou o driver daqui, e agora o que eu faço? A nossa classe de teste, calcula IMC, ela tem que ser um extends da nossa classe BaseTest, tá? Automaticamente, ele já conseguiu localizar o atributo driver,
O mais correto de utilizar seria base-test.get. Não está localizando meu get driver, porque eu estou dentro da classe filha, para fazer por conta. Como eu fiz a herança, eu não preciso utilizar o get, mas eu não conseguiria acessar direto numa outra classe não filha. Não conseguiria fazer isso daqui numa classe que não tivesse estendendo, porque ele foi protegido. Teoricamente, rodando agora, o processo tem que ser exatamente o mesmo. Ele tem que chamar a base test, chamar o método setup, chamar o método finish sem nenhuma intercorrência. Vou botar rodar. Tá, só o assert mesmo. Vou botar o rodar. Ele vai ter que rodar os 3, puxando direto lá da base test e não ter nenhum problema. Rodando setup. Beleza, passou todos eles sem nenhuma intercorrência. Para que a gente possa encurtar esse método de teste, a gente pode fazer um experimento com um deles. A gente pode mapear esses elementos todos que a gente está criando como atributos no início da classe. Isso já vai reduzir em partes o tamanho das instâncias, né, dos objetos. E a gente pode também colocar dentro do método before a localização deles, já que o nosso teste manipula apenas esse elemento. Existe uma prática de padrão de projeto chamada PageObject, bastante utilizada para web, onde a gente criaria uma outra classe apenas para mapear os elementos, para inserir esses driver.find, e aqui na classe de testes a gente apenas interagiria com os métodos que foram criados dentro da page, tá? Isso faria com que a nossa classe aqui ficasse mais fácil de ler, porque essa repetição de finds, ela acaba tornando o texto muito longo. Eu não vou entrar nos finds hoje, para a gente não se estender demais, não ser muita informação no mesmo dia, mas se vocês já tá dessa forma como tá, a gente já consegue executar os testes. O próximo passo, então, seria esse, criar as page objects para cada uma das páginas. Então, fica como tarefa para vocês evoluírem nos estudos ou para a gente conduzir um próximo momento. Mas, por hoje, o que eu tinha para compartilhar era isso. Fica aberto para perguntas. Se tiver alguma curiosidade, alguma coisa, é isso aí. Eu vou interromper o compartilhamento. Agradeço a atenção de todos e a colaboração do pessoal que interagiu. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Isso aí, gurizada. Vamos lá. Obrigado, Aline, pela oficina. Foi extremamente ultra mega power top. Tá aí disponível, pessoal. Façam seus questionamentos.
O Davi comentou ali que ele viu que sempre que a gente roda um teste, o app abre e fecha, é por causa do método before e do método after. Então, a gente fez a configuração ali e o ideal é que seja assim mesmo, para que não tenha intercorrências, e também por causa do driver, porque se eu tentar usar o mesmo driver para 2 testes, ele vai se perder. A aplicação não vai mais saber em que ponto ela está. Então, é isso que acontece mesmo. Sim, o fluxo para iOS seria bem parecido, porque o Appium vai usar os mesmos comandos, então vai ser a mesma forma. Eu só não sei responder como que a gente pegaria o ponto APK do iOS. Acho que não existe... Me ajuda aí, Adalto. Acho que não existe um ponto APK assim, né? No iOS é .app. Tá. O APK no iOS é .app. Agora, realmente, o fluxo eu não sei te dizer se daria para fazer exatamente igual. Eu não fiz nenhuma implementação de teste em iOS ainda para poder afirmar. Os comandos ali, os finds, os sends, essa estrutura do teste NG, com certeza dá, tá? Com certeza, se for fazer iOS, é o mesmo fluxo. O que muda, que com certeza muda, é a configuração das capabilities ali no início, que tem alguma configuração específica para iOS. Não sei te dizer assim de bate pronto, mas tem. Conhece alguma APK pública ou 0800 para brincar com o Appium? Cara, eu posso te passar esse ponto APK que eu estou usando aqui. Ele é um link público, tu pode acessar e brincar, mas qualquer aplicativo que vocês criaram em aula, tu pode usar para brincar com o Appium. É o que eu ia dizer agora, até. Tivemos um trabalho na primeira parte da disciplina, que o pessoal pode usar ele para testar. Agora, a partir da semana, nós vamos começar a desenvolver o projeto de aplicativo. Então, o projeto que vocês forem fazer para entregar na disciplina também pode ser isso, um colega testar o do outro colega, plenamente. Eu acho que é uma boa dica, né? Fazer uma atividade assim para testarem, né? Pessoal, testes é um área demorei a conhecer, mas quando conheci, por culpa dessa pessoa, eu conheci testes e é muito legal a parte de analisar. Tu vai programar, fazer um software para testar outro software. Então, não existe mais a questão de não é mais só um apertador de botão, né? Tínhamos em algum momento até algum preconceito com os testers, achando que era só um apertador de botão. Ao contrário, pessoal, pensa às vezes muito mais do que o programador que desenvolveu aquela ferramenta, porque ele tem que pensar nas possibilidades de bug daquela ferramenta, as possibilidades que o programador não pensou, né? Isso é muito legal. É que existem vários contextos em que se aplica o trabalho do profissional de qualidade de software, tá? Até o Jonathan, que perguntou da API, trabalhava no mesmo time do que eu até 15 dias atrás. A gente trabalhava na equipe de cartões, ele era QA que nem eu. Não somos da mesma empresa, mas como hoje em dia na TI as empresas parceiras trabalham todas no mesmo time ágil, a gente fazia exatamente o mesmo trabalho. Compartilhava as mesmas APIs e tudo mais. Então, se eu estiver mentindo, ele pode me xingar ali no chat que eu não posso contar mentira. Mas, assim, o trabalho do profissional de qualidade de software, ele já passou há muito tempo, deixou de ser apenas o clique no botão. E, na verdade, inclusive, o profissional de qualidade de software tem que ter uma preocupação que também não é tudo automação. Às vezes, quando a pessoa vai começar a trabalhar com testes, a primeira impressão que tem é que, meu Deus, agora eu preciso saber automatizar e é só isso que o QA faz. Não é só isso. O papel do QA, a automação é uma parte dele. Então, a gente tem que estar envolvido em todo o processo de desenvolvimento de software. Desde o levantamento de requisitos, do refinamento. Cansei de estar em refinamento com a equipe técnica e dizer, cara, não é por aí. Porque a gente é o personagem responsável, não o responsável, porque todo o time é responsável pela qualidade. Inclusive, a responsabilidade do QA criar essa cultura no time de que todo mundo tem responsabilidade sobre isso. Às vezes eu brinco que a gente é meio que um fiscal da qualidade, sabe? Que a gente é o cara chato que tá ali, não, tem que fazer a cerimônia, tem que refinar isso, tem que escrever a história.
Então, é todo o processo, não é simplesmente clicar no botão e nem simplesmente automatizar. Eu sou apaixonada por essa área, assim, quem quiser conversar sobre isso comigo, tá na dúvida se gosta de teste, se quer ir para essa área, eu sou super entusiasta, assim. Então, incomodar para usar boas práticas nos códigos. Ali no Sicredi, a gente tem um sonar que inspeciona a qualidade dos códigos e mostra a porcentagem de código unitário. Há um tempo atrás, a gente tinha começado a colocar, além das atribuições normais do QA, quando a gente ia testar, antes de eu começar a testar o código que foi liberado para homologação, eu olhava o dashboard do sonar. Tá com a porcentagem de teste unitário? Tá com alguma coisa apontando como code smell no sonar? E ia lá pentelhar o desenvolvedor, cara, o sonar tá dizendo que tem code smell aqui, tá dizendo que tem possíveis bugs, vamos organizar. Então, assim, é um trabalho contínuo, é muito além de apenas clicar. E tem toda a questão de estratégias, tem toda a questão de práticas. O projeto está numa força-tarefa, tem 30 APIs, 30 endpoints para entregar em 20 dias. Tu tem mais de um endpoint para testar por dia. Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai resolver? Qual é a priorização que tu vai dar? Qual é a técnica que tu vai utilizar para acelerar esse processo? Vai automatizar? Não vai? Vai fazer uma automação mais simples ou vai fazer uma automação mais elaborada? Enfim, tem muitas coisas entre o céu e a terra. Então, é uma área fascinante, assim. Eu entrei para a área de qualidade de software fazem mais de 10 anos. Comecei trabalhando em empresa. A gente tem o costume, quem passou por mestrado e doutorado, a gente usa a separação academia e indústria. Então, eu comecei na indústria há muitos anos atrás, e primeiro estágio, faculdade, esse Paranauê todo. Depois, quando eu vim para especialização, mestrado e doutorado, eu me afastei de empresa e fui dar aula, só que não me afastei da área de qualidade, né? Fiz todas as pesquisas em cima da área de qualidade e acabei voltando a trabalhar com isso. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto pra caramba. Wendel, legal, tá dando os primeiros passos. Quiser trocar uma ideia, me chama, a gente conversa, não tem problema. E é isso aí, pessoal. Mais algum comentário? Tem um colega ali que deu uma dica interessante, que se alguém quiser a licença do IntelliJ, pode pedir pelo GitHub ali. Legal, Wendel, segue participando dos eventos do CUTS. Vai ter semana que vem, não. Dia 15 tem um evento de testes mais focado em experiência de usuário, como a gente avaliar a experiência do usuário enquanto está testando. E em julho vai ter uma semana de imersão em Cypress. Semana de imersão é a semana inteira com o pessoal liberando conteúdo todos os dias. Então vai ser bem legal. Tá rolando uma agora de Ruby, mas já tá terminando, então não dá mais para entrar, tem que aguardar a próxima. E aí lá em julho vai ter a de Cypress, com o Samuel Lucas do Agilizei. Todos os eventos do GUT são sempre 0800 for free. Então participem, acompanhem. Eu vou deixar o link aqui do grupo do Telegram do GUTS. O GUTS tem hoje 2 grupos, um para comunicados e um para bate-boca. Não no sentido de briga, mas no sentido de bate-boca para troca de informações. E é bem legal, assim. Em seguida, o pessoal manda artigos, manda dicas. Então, para quem curte testes, é bem legal. Vou colar aqui. Merchanzinho do GUTS. E quem já trabalha com isso, a gente sempre tem submissão de palestras abertas. Se quiserem palestrar no GUTS, submetam lá. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Fala aí. Peraí, calma. Segura que eu tenho uma perguntinha. Aline, eu tenho uma pergunta, mas antes eu gostaria que tu desse só uma ideia para nós de BDD, antes de responder a minha pergunta, quanto a alguma particularidade, alguma diferença quando se trabalha com BDD para dispositivos móveis, quando o projeto for um projeto móvel, alguma pitada de diferença ao trabalho com BDD? Só que antes um comentário geral sobre o que é BDD para o pessoal entender a minha pergunta. Então, sempre no final de toda a oficina tem uma pergunta pentelha, né? Acontece. O BDD, ele é uma estratégia de desenvolvimento, traduzindo para o português, é desenvolvimento guiado por comportamento. Então, a ideia é que você estruture
as histórias de usuário usando as palavras-chave dado quando então, por exemplo, dado a tela de cálculo de peso de MC, quando eu informar o peso and eu informar a altura and eu clicar em calcular, então a aplicação deve me informar se o peso está dentro do normal. Para inserção de valores se usa parâmetro, então quando eu informar o peso parâmetro para o valor, então a aplicação deve me retornar parâmetro para o retorno, tá? Na automação. Isso, a ideia do BDD nasceu para estruturar o desenvolvimento. A ideia era que as pessoas desenvolvedoras desenvolvessem utilizando o BDD. O BDD acabou sendo mais utilizado por pessoas da área de qualidade para estruturar testes. Então, ele quase virou um teste baseado em comportamentos. Tentei gerar uma sigla aqui, mas não saiu. Acho que seria TBD. Test Behavior Development. Mas o que aconteceria daí? A estruturação desse código é criada numa classe com dado quando então, né? É uma classe que a gente chama de task. A partir disso existe uma ferramenta chamada Cucumber, que ela é uma delas, né? Tem outras, mas essa linguagem de escrita dado quando então, ela é chamada de Gherkin. Esse é o nome dela. E a ferramenta que converte, uma das ferramentas que converte esse Gherkin para código é o Cucumber. E aí ele vai estruturar métodos para te criar o teste de acordo com cada linha. Então, no método, se tu escreveu lá, dado a tela de login, tela de login não, a tela de cálculo de MC, quando eu informar o peso no campo de peso, ele vai gerar um método, informar o peso, e tu vai criar a codificação de informar o peso nesse método. Não muda nada de web para Android, é a mesma formiga, só tem configuração de projeto diferente, mas o conceitual seria exatamente a mesma coisa. Eu, particularmente, não sou muito adepta do BDD, eu não me vejo hoje colocando no meu projeto isso, eu acho que demanda um tempo de desenvolvimento e de maturidade do time para que o BDD nasça desde o começo. Faz sentido colocar o BDD quando, no momento que o PO passa as histórias para o time, o PO já passa escrito no formato Gherkin. E aí a gente joga para o código o Gherkin que o PO escreveu, e aí a gente tem ali o levantamento de cenários já feito pelo PO. Aí faz sentido. Agora, na minha visão, tá? Isso não é escrito na pedra, não é documentado. Pode ter outra pessoa que acredite diferente. Na minha visão, se o PO repassa as histórias em outro formato qualquer e cabe ao QA escrever o BDD a partir daquilo, eu já não vejo tanta aplicação de BDD. Do Gherkin puro, talvez, para que eu consiga refinar os cenários, entender os cenários, em vez de eu escrever na mão, calcular peso ok, eu posso escrever dado quando então na mão. Mas gerar o código a partir disso, eu não me adaptei muito bem. Existem pessoas que defendem, assim. A semana de imersão do Guts que está rolando agora de Cucumber, a Estiane, que é a menina que está conduzindo, que é da CWI, ela usa todo dia e todos os projetos por onde ela passa, ela coloca e funciona. Então, acho que é a forma de trabalho, dá para fazer das duas formas. Muito bem, como diria aquele mesmo poeta, topzera. É isso aí. Aline, extremamente obrigado pela participação, pela a pronta resposta à convocação para realizar essa oficina para nós. Pessoal, se alguém tiver mais algum questionamento, fique à vontade. Se não, daqui a pouco estamos indo, mas fiquem à vontade para os seus questionamentos. E só quero novamente agradecer a participação de todos que levantaram nesse belo sábado de sol em Porto Alegre para participar dessa oficina e aumentar seu leque de conhecimento. Não esqueçam de preencher o formulário ali, ele vai ficar disponível mais alguns minutos para a emissão das horas complementares.
E era isso, só fica o agradecimento e o presente vai depois. De tarde te largo o presente aí, o meme da oficina. Então tá, pessoal. Brigadão. Espero que caiba na E tua geladeira. mas qualquer coisa, pessoal, se ficar com alguma dúvida, alguma curiosidade, me procurem nas redes sociais, eu tô em todas. Quem tem o Adalto nas redes sociais, eu sou amiga em comum, então é só procurar por lá. Ou peçam para Adalto meu WhatsApp, enfim, bem tranquilo, só me chamar, tá? Então tá, brigadão, pessoal. Era isso. Feito, valeu, grande Valeu. abraço, bom dia a todos, bom final de semana, é nóis!